Olá, caros alunos. Vamos fazer mais uma questão de lógica, de raciocínio lógico, que caiu na banca CESP-CEBRASP em 2021. A questão vai trazer exatamente as noções de tabela de verdade. E é interessante que já tem um peguinha logo de cara. Olha como é que ela começa. Com relação a estruturas lógicas, julgue os itens a seguir, nos quais são utilizados os símbolos usuais dos conectivos lógicos e as letras P, Q, R e S representam proposições lógicas. Então ele traz aí uma tabela com 4 linhas. Mas no enunciado ele disse que tinha 4 letras, P, Q, R e S. Você fica assim, ó, cadê a R e a S? A questão é exatamente essa, não tem a R e a S. E prova disso é que a gente sabe, lá das aulas de tabela verdade, que uma tabela verdade ela é composta pela quantidade de linhas, que é igual exatamente a 2 elevado a n, e n é o número de proposições. Então, se você tem 4 linhas, significa que você só tem 2 proposições, porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, você não tem como ter mais proposições, né? Você só tem, então, 2 proposições, no caso é a P e a Q. E aí vai continuando. Considere que a figura acima apresenta as colunas iniciais de uma tabela verdade, com P e Q, representando proposições lógicas. Nessa situação, a última coluna da tabela verdade, referente à proposição lógica P, então não Q, em que o símbolo não representa o conectivo de negação, quando escrita na posição horizontal, é igual a... Veja bem, a tabela verdade ela pode ser escrita de diversas maneiras. Então, a gente tem que prestar atenção aí na sequência que está sendo colocada aí, né? O P e o Q. Quando que o P é verdadeiro e quando que o Q é verdadeiro, né? Então, nós temos aí na primeira linha o P verdadeiro e o Q verdadeiro. Na segunda linha, o P falso e o Q verdadeiro. Na terceira linha, o P verdadeiro e o Q falso. E na quarta linha, o P falso e o Q falso. Então, se a gente fosse fazer uma conexão direta, né, entre uma condicional, né, de P e então Q, você teria a seguinte tabela verdade. Você teria que, para P verdadeiro e o Q verdadeiro, você teria uma condicional verdadeira. Por quê? Porque só é falso, né, a proposição do condicional, ela só é falsa quando o antecedente for verdadeiro e o consequente não for verdadeiro. Então, sempre que você tiver um antecedente verdadeiro, o consequente tem que ser verdadeiro. Então, ali, em qual linha que você tem o antecedente verdadeiro e o consequente não é verdadeiro? Apenas na segunda linha. Ou seja, apenas na segunda linha nós temos uma condicional falsa. Nos outros casos todos é verdadeiro. Por quê? A primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira. Na terceira linha você poderia estranhar, mas a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, não tem problema. Porque a bicondicional que você não pode ter isso, né? Mas na condicional você pode ter uma proposição falsa, né, no antecedente e a consequente ser verdadeira. Vou dar um exemplo simples, né? Se eu falo assim, se eu trabalho, eu ganho dinheiro. É verdadeiro, né? Se eu trabalho, eu ganho dinheiro. É verdadeiro que eu trabalho? É verdadeiro que eu ganho dinheiro? Beleza, tudo verdadeiro. Agora, se eu dissesse, eu trabalhei e eu não ganhei dinheiro, foi falso que eu ganhei dinheiro, não é isso? Então, tá verdadeiro? Não, porque eu falei que se eu trabalhasse eu ganhava dinheiro com certeza, então tá falso. Agora, se eu não trabalho, eu posso ganhar dinheiro? Posso. Tem pessoas que ganham dinheiro de outras formas. A primeira pode ser falsa e o consequente ser verdadeiro. E falso é muito tranquilo da gente perceber que é verdadeiro, porque se eu não trabalho, eu não ganho dinheiro. Porque se eu trabalho, eu ganho dinheiro. Se eu não trabalho, eu não ganho dinheiro. Tranquilo, né? Então, beleza. Mas vamos na questão que importa aí pra gente, né? O que está sendo colocado é um não que. Veja bem, que é se P, então não que. Isso poderia ser um peguinha, se você não prestar atenção. Porque não é se P, então que é se P, então não que. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, primeiro, achar o não que. O que é o não que? É exatamente a negação do que. Né? Onde que é verdadeiro, o não que é falso. E assim por diante. Então, era VV, FF, vai ficar FF, VV. Ok. Agora, para fazer condicional, uma dica que eu dou, gente, esqueçam a coluna do que. Apaguem, risquem, façam o que for, para você não se confundir. E vai observar primeiramente somente as proposições P e não Q. E vai fazer aquilo que nós fizemos anteriormente. Vai observar em qual linha ou quais linhas em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Em quais linhas que a gente tem essa suposição, que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso? Aí vocês podem ver que apenas na
primeira linha, não é isso? Então, apenas na primeira linha, nós temos aí uma condicional falsa, né? Então, nesse caso aí é F. Nos outros casos, você tem falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. E falso, verdadeiro, como eu disse anteriormente, verdadeiro. Então, essa seria a tabela verdade correta, né? Seria essa sequência, F, V, V, V. A banca CESP vai trazer a alternativa à questão FVVF. Então, essa está errada. É uma questão de certo ou errado, né? Então, é para você dizer, então, que essa questão está errada. Mas, de outra forma, também você poderia resolver pensando, por exemplo, transferindo para a linguagem natural. Por exemplo, se eu pensasse assim, a expressão, se chover, eu não vou à igreja. Aí, beleza, né? Então, no primeiro caso, é verdadeiro que choveu? Beleza, então choveu. Aí, é falso que eu não vou à igreja? Então significa que eu fui à igreja. Então choveu e eu fui à igreja. É falso, porque eu disse que se chover, eu não vou à igreja. Se choveu, então eu não posso ter ido à igreja. Então se eu... cara, você falou comigo que não ia se você chovesse. Aí você foi assim mesmo, mesmo chovendo. Então quer dizer, é falso. Se chover, eu não vou à igreja. Isso tem que ser colocado como falso. Agora, no segundo caso, não choveu. Porque eu falo que se chover, né? Não choveu e eu fui à igreja. Alguém pode dar um nó na cabeça, né? Que a pessoa pode pensar, mas não é exatamente uma falsidade? Pois é, mas eu estou negando o não vou à igreja. Então eu fui à igreja. Né? É uma dupla negação, né? Dupla negação é uma afirmação, né? Se eu estou falando que eu não vou à igreja, significa que eu vou à igreja. Ou eu fui à igreja, no caso, né? Então, não choveu e eu fui à igreja. Né? Isso está corroborando, porque é exatamente o que eu disse, né? Se choveu, eu não vou na igreja. Mas não choveu e eu fui à igreja. Né? Na terceira linha você vai ter exatamente o que a gente está dizendo. Olha, choveu e eu não fui à igreja também. Tranquilo demais, né? No caso da segunda linha e da terceira linha, é tranquilo, porque é exatamente o que a gente pensa naturalmente, né? Olha, se eu disse que se chover, eu não vou à igreja. Então, se não chover, eu vou à igreja. E se chover, eu não vou à igreja. Beleza. Agora, a última linha que pode confundir um pouco as coisas. Por isso que muita gente errou essa questão aí no concurso. Por quê? A quarta linha vai falar, olha, não choveu. Ok, a negação de chover, né? Não choveu. É verdadeiro que eu não fui à igreja. Isso é verdadeiro. Eu não fui à igreja por causa de outro motivo, né? Não estava com preguiça de ir, né? Eu não estou dizendo que se não chover, eu vou à igreja. É exatamente o contrário, né? Estou dizendo que se chover, eu não vou à igreja. Vocês viram que fica muito mais difícil se a gente colocar para a linguagem natural? Você parece que confunde muito mais? Então guarde simplesmente isso aqui, olha. Só existe uma situação em que uma condicional será falsa. Quando a proposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa. Nos demais casos, ela sempre será verdadeira. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.